Essa foi uma das maiores traições e uma das coisas mais desumanas que aconteceram no Brasil no século XIX. Em 1844, homens que lutaram durante anos por liberdade foram mortos enquanto dormiam, depois de terem sido deixados praticamente indefesos. Muitos historiadores até hoje descrevem o que aconteceu naquela madrugada como algo arrepiante. E o mais impressionante é que essa história quase desapareceu da memória do país. Ela aconteceu durante a Guerra dos Farrapos, um dos conflitos mais longos e violentos do Brasil imperial. Durante quase 10 anos, rebeldes do Sul enfrentaram o governo do Império em uma guerra que devastou o Rio Grande do Sul. Fazendas foram destruídas, cidades ficaram abandonadas e milhares de homens morreram em combates que pareciam não ter fim. Mas dentro dessa guerra existe um episódio muito mais sombrio do que qualquer batalha comum. Um episódio que muitos consideram uma traição brutal. Ele ficou conhecido como Massacre de Porongos. Para entender o que aconteceu ali, é preciso conhecer um grupo de soldados que marcou profundamente aquele conflito: os Lanceiros Negros. Eles eram formados principalmente por homens negros escravizados ou ex-escravizados que haviam sido recrutados para lutar ao lado das forças farroupilhas. A promessa feita a eles era poderosa e direta. Lutar pela causa republicana poderia significar conquistar aquilo que lhes havia sido negado durante toda a vida: a liberdade. E eles lutaram. Durante anos, os Lanceiros Negros participaram de algumas das batalhas mais duras da guerra. Eram conhecidos pela coragem e pela disciplina. Montados a cavalo e armados com longas lanças, avançavam juntos contra as tropas inimigas. Muitos relatos da época descrevem que quando eles partiam para o ataque, eram capazes de romper linhas inteiras de soldados imperiais. Eles se tornaram uma das forças mais temidas do conflito. Mas, em 1844, depois de quase uma década de guerra, a situação estava mudando. O desgaste era enorme. Ambos os lados estavam cansados, os recursos estavam acabando e as negociações de paz começavam a surgir. A guerra parecia estar perto do fim. E foi justamente nesse momento que aconteceu algo estranho. Na noite de 13 para 14 de novembro de 1844, as tropas farroupilhas estavam acampadas em uma região chamada Porongos, no interior do atual Rio Grande do Sul. Entre elas estava o batalhão dos Lanceiros Negros. Segundo vários relatos históricos, naquela noite, algo incomum aconteceu dentro do acampamento. Muitos dos lanceiros teriam sido desarmados ou deixados com pouquíssimas armas. As justificativas nunca ficaram totalmente claras. Horas depois, ainda na escuridão da madrugada, tropas imperiais avançaram em direção ao acampamento. O ataque foi rápido e foi devastador. Pegos completamente de surpresa e sem armamento suficiente para reagir, muitos dos Lanceiros Negros foram mortos ali mesmo. O grupo que durante anos havia sido uma força respeitada no campo de batalha, agora estava praticamente indefeso. Os relatos descrevem uma cena brutal. Soldados tentando reagir no escuro, cavalos em disparada, tiros e gritos no meio da madrugada. A batalha terminou rapidamente. Quando o sol nasceu sobre Porongos, o resultado era terrível. Muitos dos homens que haviam lutado durante anos pela promessa de liberdade estavam mortos. Até hoje, o que aconteceu naquela madrugada continua sendo debatido por historiadores. Alguns defendem que foi apenas um ataque surpresa em meio a uma guerra caótica. Um erro militar, uma falha de vigilância ou simplesmente o resultado da imprevisibilidade de um conflito. Mas existe outra hipótese muito mais perturbadora. Alguns pesquisadores acreditam que pode ter existido um acordo silencioso entre líderes farroupilhas e o governo imperial durante as negociações de paz. Naquele Brasil escravocrata, a presença de um grande batalhão de soldados negros armados poderia ser vista como um problema político. Eliminar aquele grupo poderia facilitar as negociações que estavam prestes a encerrar a guerra. Se essa hipótese estiver correta, o que aconteceu em Porongos não foi apenas uma batalha perdida, foi uma traição. Meses depois, em 1845, a guerra finalmente terminou com a assinatura da Paz de Ponte Verde, que encerrou oficialmente a Guerra dos Farrapos. Muitos combatentes receberam anistia e puderam voltar para casa. Mas para a grande parte dos Lanceiros Negros, a promessa que os levou à guerra nunca foi cumprida. Por muito tempo, o episódio de Porongos ficou quase esquecido. Em muitos relatos tradicionais da guerra, ele aparece apenas como mais um confronto entre tantos outros. Mas quando olhamos de perto, aquela madrugada revela algo muito mais profundo. Ela mostra as contradições de um país onde homens lutaram com coragem acreditando que conquistariam a liberdade apenas para descobrir tarde demais
que haviam sido deixados sozinhos no momento mais perigoso da guerra. Quase 2 séculos depois, o massacre de Porongos ainda levanta perguntas difíceis. Foi apenas uma tragédia de guerra? Ou foi uma das maiores traições da história do Brasil?